Olá, meus irmãos e amigos, voltamos com nossas aulas de pneumatologia, nosso seminário online, Seminário Teológico Tabernáculo, Seminário Teológico Bereshit, Faculdade Teológica Bereshit, todas mantidas pelo Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Falamos aqui da sede em Lajinha, Minas Gerais, e estamos trabalhando com o nosso curso de teologia, nível inicial, com as matérias, várias matérias, e especificamente agora com a matéria de pneumatologia. Pneumatologia, o estudo do Espírito Santo. Já falamos nas primeiras aulas que o Espírito Santo é Deus, ele é da Trindade, ele é pessoa, personal, ele tem uma obra a fazer. Estamos mostrando então a atuação dele no Velho Testamento, até Salmos, e na terceira aula de Salmos até os profetas maiores. Hoje o nosso plano é falar da atuação do Espírito Santo no Novo Testamento. Lembrando que no Novo Testamento já vai ser mais atuante, enquanto lá era esporadicamente no Velho Testamento, ele possuía alguém, né? E incitava alguém, vinha sobre ele, como foi sobre Sansão e etc. Aqui no Novo Testamento ele vai passar a viver na pessoa, vai passar a possuir a pessoa, isso após o Pentecoste. Então, começando pela atuação do Espírito Santo em Mateus, né? Quando Maria vai ser anunciado, o anjo Gabriel anuncia para Maria que ela vai conceber do Espírito Santo. Ela fala, como será isso? Você vai conceber do Espírito Santo. Virá sobre ti o Espírito Santo, te encherá e você conceberá. Capítulo 1, 18 e 20. Capítulo 3, 11, falando que Jesus viria e batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Depois João, o primo de Jesus, filho de Isabel e Zacarias, fala sobre isso. Capítulo 3, 16, o Espírito de Deus, quando Jesus foi batizado, foi visto descendo como pomba, o Espírito de Deus. Né? 4, 1, Jesus é conduzido pelo Espírito para o deserto. Aprovação. 12, 28, Jesus falando que expulsa demônios pelo Espírito de Deus. Estava achando que ele expulsava por Beelzebu, né? Ele estava explicando aquilo ali. E ele disse para aquele povo, a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Capítulo 12, 31 e 32. Até uma questão também para a gente tratar na aula específica, blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é isso, né? E acabando em Mateus 28, 19, ele batizará no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Batizará não. Jesus dá a ordem para os discípulos e pregando, e para todo mundo pregar a toda criatura, quem foi batizado será salvo, e vão pregando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, mostrando que a Trindade é composta por esses três deuses. Né? Na verdade, Elohim quer dizer deuses, que é um só em três formas. Marcos tem poucas citações. Né? O primeiro evangelho, vocês sabem muito bem que foi o de Marcos. Né? Depois é que foram escritos outros evangelhos. E então ele diz um versículo, repete praticamente o Mateus. Vai batizará com o Espírito Santo em forma de pomba, o do Espírito impeliu para o deserto, e Davi disse que o Espírito Santo faria alguma coisa, falando sobre 12:36, e 13:11, quando vocês for presos, não preocupe que o Espírito Santo falará na vossa boca o que tem que falar. Lucas, que é um evangelho escrito para os romanos, para os gregos, né? Marcos é para os romanos, para os gregos, então ele apresenta bastante prolixo. Lucas é bem delatado, detalhista, evangelho para o grego. Grego é cultura, grego gosta de cultura. Então no 1:15 ele fala que João Batista foi cheio do Espírito Santo desde o ventre. Então está aí um camarada que já foi cheio, a primeira vez que aparece isso aqui. Até então ninguém está cheio, o primeiro camarada a ser cheio do Espírito Santo é João Batista. Maria veio sobre ela, gerou o menino, pronto, saiu. E 35, Maria descerá sobre ti o Espírito Santo e você vai engravidar. E também diz que a mãe de João Batista, Isabel, também quando encontrou-se com Maria, ficou cheia também do Espírito Santo. Zacarias também é o terceiro a ficar cheio do Espírito Santo e profetizou, confirmando aquelas antigas evidências do Velho Testamento. Né? Quando recebia o Espírito Santo, profetizava. 2:26, foi revelado pelo Espírito Santo para Simeão que ele não morreria até ver o Messias. Simeão, aquele grande servo de Deus, ficava no templo esperando. Né? 2:26 e 27. Capítulo 3:16, falando já sobre a missão, diz que ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. João fala que ele não era o Messias, mas o que viria, batizaria com o Espírito Santo e com fogo. 3:22, no batismo de Jesus, o Espírito Santo desce sobre ele. 4:1, Jesus é cheio do Espírito Santo. Não é isso? E o Espírito Santo aposta ele e leva ele para o deserto. Então, o quarto cheio do Espírito Santo, João Batista, Zacarias, Isabel e Jesus. 4:14, fala então da virtude do Espírito Santo. 4:18, o Espírito Santo está sobre mim. 10:21, a alegria de Jesus no Espírito Santo. 11, o Espírito Santo dará a quem pedir o que pedir, não é isso?
12:10 fala da blasfêmia do Espírito Santo. E 12:12. E aí acabou Lucas só para João, que é o evangelho da igreja, evangelho do alto, da águia, né, dos céus. João também tem algumas citações, bastante citações. Primeiro eu vi o Espírito descer do céu como pomba, lá no batismo, né, de Jesus. E uma voz que dizia, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então tá aí. Quem batiza com o Espírito Santo, Jesus, e João Batista falou isso. Eu batizo aqui nas águas, mas Jesus batizará com o Espírito Santo. E 3:5, quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino. 3:6 fala do nascido do Espírito. 3:34, não dá a ele o Espírito medida. 4:24, Deus é Espírito. 7:39, o Espírito e o Espírito Santo ainda não fora dado porque não tinha sido glorificado. Aqui é uma base, uma métrica interessante, né? O Espírito não teria sido derramado ainda enquanto Jesus não estivesse ausente da terra. Até então ele atuava em Jesus. Para depois de Jesus, o próprio Jesus diz isso nesses textos de João 14, 15, 16 e 20. Nós vamos mostrar isso aqui, que ele fala sobre isso. Quando eu for, virá o Consolador. Não me deixarei órfão, enviarei o Consolador. Ele vos revelará todas as coisas, fará lembrar todas as coisas, etc. Então, João 14, João 15, João 16, João 20, fala sobre isso. Só viria o Espírito Santo em forma de derramamento mesmo após a ascensão de Jesus. 15, 26, o Espírito da Verdade. 16, 13, quando vier o Espírito da Verdade, tal. Capítulo 20, 22, é o único lugar que mostra que depois da ascensão, depois da morte e ressurreição de Jesus, ele reuniu com eles lá e soprou sobre eles e diz, recebei o Espírito Santo. Antes, em momento algum, durante todo o seu ministério de 3 anos e tanto, nenhum destaque é para isso. Só o destaque do Espírito Santo na vida dele e daqueles que eu falei, Isabel e Zacarias, Isabel e Zacarias e João Batista, e Simeão e Jesus. E após agora o discípulo recebe, soprou sobre ele e diz, recebeu o Espírito Santo. Então vai começar uma nova etapa, agora uma nova fase, que é o Espírito Santo após o Pentecoste. Né? Tem o Espírito Santo do Velho Testamento, o Espírito Santo em Jesus até o Pentecoste, e após o Pentecoste, que aí é outro modelo, outra manifestação. Né? Aí nós vamos encontrar o Espírito Santo a partir daí em Atos dos Apóstolos, e depois nós vamos ter um capítulo específico só sobre a manifestação do Pentecoste, naquele dia especial. Né? Por hora, vamos então, eu estou fazendo assim para olhar ali o tempo, para verificar a cronometragem. Né? Então nós trabalhamos aqui nessa aula de hoje a atuação do Espírito Santo no Novo Testamento, começando com o Espírito Santo descendo sobre Maria para conceber Jesus, até o Senhor soprar sobre os discípulos e diz, recebeu o Espírito Santo. E na verdade, depois daquilo, ainda passaram-se alguns dias, né? Porque não se sabe em que ponto foi esse. Foi logo no início dos 50 dias que ele teve aqui na terra, depois da sua ressurreição, se foi no meio, se foi no fim. O certo é que logo depois, Jesus andou mais ou menos 40 dias, depois viria o Pentecostes, que é 50 dias depois da Páscoa. Jesus morreu na Páscoa, 50 dias depois o Espírito já desceu. Então ele andou aqui por uns 40 dias, foi visto por mais de 500 irmãos e irmãs. Então vamos ficando por aqui com a nossa aula de pneumatologia número 4. Na próxima aula vamos falar então da atuação do Espírito Santo após o Pentecoste. Um abraço, Deus abençoe a todos, tchau, tchau.